Olá, comportores, tudo bom? Bom, bem-vindo a essa videoaula aqui sobre ofertas e empresas, como se planejar, como fazer seu trabalho, como reconhecer o campo, quantas ofertas, como você pode melhorar o seu desempenho nessas férias, até mesmo na sua vida diária como comportor efetivo. Você que trabalha agendando palestras, visitando empresas, fazendo uma agenda para um palestrante ou para você mesmo, eu tenho certeza que essa aula aqui vai te ajudar. Essa aula é a aula que eu tenho feito de forma presencial com os campos que têm me convidado e eu tenho levado essa aula para todos eles, eu quero compartilhar aqui com vocês também e espero ajudar você com essas informações. Vamos lá. Queridos, na comportagem existe regra e exceções. Mas eu gosto de trabalhar com a regra, porque a regra é o que mantém por mais tempo. Exceções é exceções, acontece, é esporádico, pode ser aqui com um comportor, com outro, dependendo da região. Pode às vezes acontecer um milagre, como aconteceu recentemente, duas meninas estavam comportando aqui na cidade onde eu moro, em São José dos Campos, eram comportoras de Sonhando Alto, visitaram uma casa, essa casa era um empresário, o empresário gostou muito do que elas ofereceram e ele simplesmente falou assim, me traz aí mais de 100 livros do Vida de Jesus que eu vou dar de presente para todos os funcionários. É uma exceção, não é uma regra. Aquele empresário comprou mais de 100 livros. No ano passado, no meio da pandemia, um comportor visitou uma mulher, uma senhora, irmã adventista, empresária, ela, um casal de empresários, né, ela e seu esposo, visitou eles, divulgou o livro Ministério da Profecia, essa mulher resolveu, Deus tocou no coração dela, ela comprou mais de 200 livros Ministério da Profecia para poder evangelizar o pessoal lá do seu condomínio, a família, ela ia distribuir esses livros para todas as pessoas que ela conhece. É uma exceção. A gente tem que manter o nosso trabalho na regra, viver as normas de como devemos conduzir o nosso trabalho. Bom, entre essas regras e exceções, quem trabalha nas cidades do interior e trabalha na capital, há uma diferença. Você que agenda palestra no interior e na capital, os seus resultados são totalmente diferentes. Por quê? Porque no interior as pessoas ganham menos, nos interiores as cidades são menores, são mais compactas, eles enfrentam muitas dificuldades, os empresários não têm muita mão de obra qualificada, então ele não consegue dispensar o funcionário que ele tem, que ele mesmo qualificou ali da maneira dele. Os funcionários também não têm muitas opções de empresa, então ele tem que permanecer com aquela empresa onde ele está trabalhando. Então não há muita vontade de se qualificar, de crescer profissionalmente. Eu falo isso porque eu trabalhei tanto em cidades grandes como cidades pequenas. Já trabalhei em grandes capitais como Natal, Fortaleza, Recife, João Pessoa. Comportei aqui em São Paulo, capital. Comportei em cidades grandes como Campinas, Ribeirão Preto, aqui na minha cidade, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. Então são cidades grandes que têm outras dificuldades, só que nos interiores as dificuldades que a gente enfrenta é essa. É um público muito acomodado, é um público que geralmente já recebeu muitas visitas de outros comportores, tanto na empresa como no seu lar, na sua casa. Então o nosso trabalho feito nas cidades pequenas do interior, as pessoas se enganam muitas vezes em dizer assim, não, no interior traz mais resultado que capital. Não é. Existe uma diferença entre quantidade de palestras agendadas numa capital como para o interior. Você que agenda palestra nas cidades pequenas, para você ter um bom resultado, você tem que agendar muitas palestras. Por quê? Porque o resultado de vendas geralmente é menor do que na capital. Como as pessoas ganham menos e devido a esse cenário que eu acabei de dizer, que as pessoas não querem ter uma mudança, um crescimento. A não ser que você também monte uma estratégia que pode favorecer um pouco mais. Qual que é? Trabalhar mais na área da saúde e família. Tá? Porque na área da saúde e da família é onde as pessoas enfrentam dificuldade, tanto cidade grande como cidade pequena. Como na cidade pequena eles não querem crescer profissionalmente, nas cidades pequenas eles enfrentam muitos problemas sérios de família e saúde, né? Então, se você explorar muito bem esse trabalho e o seu palestrante ou você que faz a palestra trabalhar nessa vertente, você vai ter mais resultados, suas vendas serão melhores.
Nas capitais, você agenda menos palestras. Só que a quantidade de venda é muito maior. Na capital você consegue vender livros, né, coleções um pouco dos valores mais elevados do que no interior. Então, cada uma tem a sua diferença, mas ambas podem ter os mesmos resultados. Não existe essa história que é só interior, só interior. Se você está acostumado e está vivendo só a sua vida no interior, chega uma hora que vai acabar. Ou chega uma hora que você não vai se dar muito bem, porque o exterior já foi explorado por outros comportores, você não se qualificou, você não melhorou o seu trabalho. Quando você se depara com uma cidade grande, você acaba se frustrando e não tendo resultado. Cidades grandes, né, as capitais, são capitais de grandes desafios, mas se souber fazer o seu trabalho, você vai ter excelentes resultados. Existem capitais no Brasil que não foram exploradas, que não foram trabalhadas como deveriam ser, não foram esquadrinhadas, sabe, feito um pente fino. Existem muitas capitais no Brasil que pode ser feito um excelente trabalho, mas você não pode comparar o seu trabalho que é feito nos interiores. Nos interiores, como eu disse, a gente agenda muito, mas nas capitais a gente agenda menos. Só que os nossos aproveitamentos são muito maiores. E se você souber fazer um trabalho, meu amigo, você não vai querer ir para o interior tão cedo. Outras exceções, entre exceções e regras, é o problema dos kits grandes e kits pequenos, que os palestrantes oferecem. Você que agenda a palestra e precisa ter um resultado financeiro bom, você precisa de um palestrante que tenha um excelente resultado nas vendas, e não nos kits caros. Por quê? Porque nos kits que são vendidos hoje acima de R$500, 600, 700, 800, R$1.000, são kits que geralmente podem gerar muitos problemas, tanto para a empresa, como para o funcionário, como o comportor e também os sales. Volta-se muito cheque. Por quê? Porque é feito de uma forma que, infelizmente, eu não aceito, não aplico no meu trabalho, não concordo, discordo de muitos amigos, respeito o que eles fazem, mas eu falo pela experiência e também pelo aquilo que eu tenho vivenciado nos campos. O que eu tenho vivenciado nos campos? Quando eu visito algumas empresas e passou esse comportor que faz esse tipo de trabalho, o empresário ele não quer nos receber, eles nos tratam muito mal, eles têm uma raiva, uma bronca terrível com esse comportor, porque ele se sentiu lesado, se sentiu enganado, trapaceado. E se tem uma pessoa que fica bronqueada com isso, é o cliente. E esses empresários fecham as portas para que nenhum outro comportor, seja ele for vender um livro, ele venha abrir as portas. E sem dizer dos relatos que eu tenho de amigos, de fontes confiáveis, não é de fofoca, que esses comportores que trabalham com esse método, não todos, mas alguns, têm tido problemas seríssimos com cheque devolvidos. Aí o comportor, o palestrante, fica com problema, o agendista também fica com problema. Existe uma negociação, às vezes, que o campo fica com problema, o comportor vai embora, enfim. Só que mesmo assim o sales, ele fica lesado e eu não concordo com isso. Porque o sales é uma instituição de Deus, não é de um pastor, não é de um gerente, é uma instituição divina, onde não tem só aquele comportor, tem outros comportores que dependem do bom resultado do sales. Quando o sales tem uma boa vida financeira, todos os comportores do campo local, eles são ricamente abençoados. Mas quando um sales tem problema financeiro com um ou com uma equipe de comportores, todos os comportores sofrem. Por quê? Porque o sales fica com problemas financeiros e não consegue investir, ajudar, dar bons conselhos, cursos para os comportores, porque ele está com problema financeiro junto com a associação e etc. Então, um comportor que se preste, um comportor que zela pela obra, pelo ministério, que é talvez um futuro pastor da igreja, ele não pode pensar de forma alguma que o sales é uma instituição humana e que ela que se lasque para lá e a gente se dê bem para o lado de cá. Eu já vi muitos comportores, ou ouvi de comportores, que diziam assim, o sales é uma mãe. Então eles roubavam dos céus, trapaceavam os céus,
Graças a Deus, essas pessoas não fazem mais parte dos céus, dos que eu conheço. Outros ainda estão fazendo isso. E eu quero dizer que a sua vida é uma vida que, infelizmente, não traz bênção, mas maldição para o campo. E nós, comportores, temos que ter consciência nisso. E ainda mais hoje, onde é explorado o bom atendimento, o bom acompanhamento, né, aquele retorno que o empresário pode dar sobre o seu trabalho. Então, nós temos que ter consciência do que estamos fazendo. Então, kits grandes e kits pequenos, né, valores, é tudo uma questão de ótica, né? Por exemplo, eu vou fazer uma palestra hoje com 10 funcionários. Dos 10, geralmente, é algo que acontece comigo continuamente, de 6, 7 a 10, vamos colocar de 6 a 10 funcionários compram o meu kit. Então eu alcancei 6 almas. Comportores que trabalham com kits muito grandes, geralmente, não todas, eles vendem para 2, 3 funcionários. A quantidade de valor que ele vendeu para esses 3 funcionários, geralmente é quase a mesma quantidade que eu vendi para os 6. Então eles ficam contando vantagem. Vendi para 3, mas olha o valor que eu vendi. O Sassa vendeu para 6, mas ele vendeu a mesma coisa em quantidade, em valores. Só que eu alcancei 6 almas. Ele só alcançou 3. O meu objetivo é alcançar almas, o número de pessoas, e não a quantidade de venda. Então eu planejo para ganhar bem financeiramente com a quantidade de pessoas comprando. Então eu treino, eu busco ter uma melhor oferta na empresa para alcançar o maior número de funcionários. Então você, agendista, que está agendando para um palestrante, você tem que fazer seus cálculos baseado nisso. Ele vende kit grande ou kit normal para alcançar o número de funcionários. Assim você vai conseguir fazer um cálculo e saber quanto que você vai conseguir tirar a sua bolsa, com quantas palestras, com quantas empresas. Isso eu vou estar detalhando para você daqui a pouco. Como vai ser a compra da sua cota, como é que você vai ter a sua renda financeira, como é que você vai manter sua família e etc. Então, eu digo para vocês que vender kits normal, kits num preço acessível, é mais vantajoso do que vender kits muito caros. Porque os kits muito caros, você vai ter problema financeiro. Você pode ter problema financeiro. Você está correndo muito mais riscos. Esse dia um comportor falou para mim, Sassa, mas eu fiz uma palestra para 5 funcionários, 5 compraram minha coleção de quase R$1.000, eu vendi R$5.000 para 5 funcionários. E se eu tenho um problema com empresas, com cheque menores, com vendas menores, qual que é o problema eu ter com R$5.000? O problema é que às vezes os comportores fogem e deixam os céus lesado, deixam o líder da campanha lesado, deixam o agendista com problemas. Então você tem que pensar muito, porque essas coisas que aparentemente trazem vantagem pode ser um desastre no seu ministério, no seu trabalho, você pode se frustrar e pode sair e nunca mais voltar para a comportagem. Então você tem que fazer uma comportagem consciente, uma comportagem realmente que traga resultados e sejam resultados concretos e não fictícios, não de problemas financeiros. Tome cuidado com essas histórias. Essas histórias podem confundir você, podem te chamar muita atenção. É que nem aquele ditado que diz lá no Nordeste, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que berra é cabrito. Então você tem que tomar cuidado com essas histórias. Porque comportores, se tem um mal, é só ficar contando vantagem. Só conta vantagem, e ele não conta muitas vezes a realidade. Quando você senta para calcular, você se decepciona com aquilo que ele falou. Um exemplo para vocês. Eu conversei com uma comportora, ela me disse que numas férias ela conseguiu mais de R$30.000 de lucro, e ela se cantava vantagem, não, eu ganhei 30 mil, não sei o que, foi muito bom. E a gente tem na mente como se fosse assim, ela trabalhou aí os 45 dias, é o que todo mundo fala, e na verdade não era. Pedi para que ela seja franca, falei, olha, vamos ser franca aqui comigo. Quando que você começou a comportar? Ela começou a comportar no final do ano, no mês de novembro. Em novembro, as 2 últimas semanas de novembro e as 2 primeiras semanas de dezembro, a agenda já estava repleta. Então ela já estava preparando a agenda já de janeiro. De janeiro ela agendou muito. Em fevereiro deixou muitas palestras agendadas. O acerto final foi em março.
O palestrante dela voltou para o colégio, deu entrada na aula, né? Começou a estudar, voltou, fez algumas palestras e fez o acerto dele. Então foi novembro, ele trabalhou novembro, mas vamos contar aqui, dezembro, janeiro, fevereiro e março, quase 4 meses comportando. Peguei esses 30 mil e dividi em 4. Ela falou, não, mas você não pode fazer isso. Eu, como não? Você recebeu os 30 mil no final. E se for fracionar aqui esses 30 mil dividido nesses 4 meses, quanto que você ganhou na verdade? Você ganhou muito pouco. Tem agendistas que ganham muito mais do que você mensalmente. E ela faz esse esquema. Taxas muito altas e kits de 700, 900 reais, pedia para o dono pagar metade. Com isso gerou muitos problemas no campo. Ela mesma me disse, tinha empresa que quando eu estava passando na frente dela, eu atravessava a calçada para nem passar na frente dessa empresa, porque eu tinha medo e vergonha. Então, desculpa, isso não é uma comportagem digna, tá? Então, assim, cuidado com as histórias que te chamam a atenção. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Todos os comportores têm suas dificuldades, suas limitações e seus problemas. E tem comportor que só gosta de contar vantagens. E as vantagens muitas vezes te atraem, você fica ali atônito e quando sai é uma outra realidade. Às vezes o comportamento dele não tem nada a ver com aquilo que ele estava dizendo lá. Segundo, às vezes não é cristão, genuíno. Engana, trapaceia, não tem uma conduta de um comportor de fato, é mais mercenário. Então, assim, muitas vezes ele passa a perna em muitos agendistas. Então, você não pode viver a sua vida só das histórias que as pessoas contam. Você tem que conversar, fazer as perguntas certas. Você tem que pegar a calculadora e calcular. Faça a pergunta, não tenha medo. Você está colocando a sua vida em risco. As suas férias em risco. O seu ministério em risco. E isso é muito sério. Você não pode ser enganado. Então, e não se deixe também ser enganado. Seja mais lúdico. Seja uma pessoa mais razão. Se afasta um pouco da emoção. Porque todos nós enfrentamos dificuldades. Então, assim, cuidado com as histórias. Começa a trabalhar com aquilo que realmente é realidade, com aquilo que realmente acontece no campo. E um comportor digno, um comportor que pode ter um respaldo, é aquele comportor que tem um histórico, e um histórico real, não é fictício, é um histórico que realmente é tangível. Ele tem testemunhas, tanto de gerente, de líderes, de outras pessoas. Você deve consultar as pessoas que trabalharam com ele e ouvir a real para que você não seja lesado, não perder as suas férias, não perder seus meses de trabalho. Isso eu falo tanto para assistente como diretores de campo. Cuidado com as histórias. Há muitas histórias e essas histórias podem fazer você ter uma frustração terrível, uma desilusão muito grande com a comportagem. Seja mais lúdico, tá? E terceira e última coisa, cuida também com as vendas, os relatórios que são feitos. Existem muitos relatórios que, desculpa, não é uma realidade. São relatórios maquiados. E isso, infelizmente acontece. Então você tem que ter essa percepção. Então, quando muitos comportores vêm falar comigo e começam a dizer, olha, eu vendi tanto, tal, eu faço algumas perguntas e na hora a gente consegue saber se é verdade ou se é mentira. Se ele está exagerando ou não. Então, assim, o mês de novembro agora, um amigo meu comportou há mais tempo do que eu, uma pessoa assim que eu tenho um maior carinho, tenho um maior respeito, a gente é amigo há muitos anos. Cara, ele teve uma venda extraordinária. Ele conseguiu 2 bolsas em 30 dias. Vamos falar em bolsas aqui. Ele conseguiu 2 bolsas em 30 dias. No mês de novembro, ele fechou o mês de novembro com 2 bolsas. Não é algo que alguém contou, é algo que eu vi, presenciei, eu estive lá, participei do acerto, eu vi ele fazendo um acerto dele, conversamos, comemoramos junto, fiquei muito feliz por ele, muito feliz. Deus seja louvado por isso. Então, se um dia ele contar essa história, está aqui uma testemunha, e não só eu, mas outros também. E os relatórios que está na associação não negam. Então, assim, cuidado com relatórios, cuidado com as conversas. Mais uma vez, cuidado com comportores, com pessoas que só querem contar vantagens. Você pode ter uma decepção muito grande, como eu já tive
com muitas pessoas. E eu sei também que eu também já decepcionei muitas pessoas. Já tive as minhas mancadas, as minhas burrices, já tive os meus erros cometidos com o comportor, com gerente de sales, com diretores. Reconheço os meus erros e não quero mais cometer esses erros porque isso foi um custo muito alto. Perdi grandes amizades, graças a Deus consegui recuperar a maior parte delas devido a algum comportamento que eu tive errado. Isso foi num passado muito longínquo. Agora, dos anos para cá, eu tenho mudado a minha conduta, a minha maneira de conversar, de falar com os comportores, para que eles não se decepcionem e que eles possam ver em mim uma pessoa sincera, pessoa honesta, que está para ajudá-lo e ser ajudado também. Né? É algo recíproco. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do meu relatório. No ano de 2016 eu comportei o ano inteiro. 2017, 2018, em meio de 2019 eu fui líder. Saí do campo, fui liderar. Aí 2019 eu comecei a comportar. 2019 não foi um ano muito bom para mim, mas eu tive um bom resultado. 2020 foi essa tragédia. Mas 2016 foi um ano assim atípico, foi um ano que eu trabalhei muito. Tinha 2 grandes agendistas, eu vou mostrar para vocês esse relatório e vocês vão ver a média de palestras que são feitas na capitais. São empresas pequenas, de 5, 6, 10, 500, 20, 1000 funcionários. Então, assim, na capital você tem a oportunidade de alcançar todo tipo de empresa. E a minha média de palestras feitas por mês era uma média de 10 palestras por mês. Essa deu uma média. Se você pegar tudo que eu fiz durante o ano, dividir os 12 meses, deu uma média de 10 palestras feitas por mês. Essas 10 palestras que eu fiz por mês, eu tive um bom resultado. Por quê? Hora vinha 50 funcionários, hora vinha 10 funcionários e os resultados de vendas eram muito bons. Então eu e o agendista tínhamos bons retornos financeiros. Então essa é uma realidade de uma capital. Ainda mais São Paulo, uma capital de muitos desafios, mas é uma capital onde muitos comportores que se empenham, se dedicam, treinam, se capacitam, têm muitos resultados, muitos resultados. Então assim, a capital onde você mora, às vezes não está sendo explorada porque o palestrante e o agendista não está preparado para isso. Então mude a sua mente, porque tem capitais que estão esperando você. Capitais como Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, são capitais de grandes dificuldades, mas se você se treinar, se capacitar, meu amigo, você vai estourar a boca do balão, você vai esvaziar muitas caixas para a honra e glória de Deus. Então, assim, começa a melhorar a sua mente, começa a fazer novos planos para você começar a trabalhar nessas capitais. Sai um pouquinho do interior. Ou se você que está muito tempo na capital, já está cansado, não está vendo muito retorno, já está desgastante, ei, vai para o interior. Era assim que eu fiz. Fiz isso durante muitos anos da minha vida. Ora estava na capital, ora eu ia para o interior. Ora eu estava no interior, eu ia para a capital. E os resultados eram fantásticos, porque cada campo, cada região tem sua realidade. Então, recapitulando rapidamente aqui tudo, queridos, vamos lá. Trabalhe com a regra e não com as exceções. As exceções ela vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. Segundo, entre cidades, interiores e capitais, se você está muito tempo no interior, se arrisca em ir para uma capital. Se prepare, se qualifica que vai dar certo. Se você está muito tempo na capital e não está tendo muito resultado, ei, para um pouquinho e vai para o interior. Tenta trabalhar com um kit mais fechado, um valor mais acessível, um valor que seja agradável tanto para o cliente, para o empresário, como para o comportor. Os 3 têm que sair ganhando. Aliás, os 4. O sales, o comportor, o cliente e o empresário. Os 4 têm que ser beneficiados. Os 4 têm que ser assistidos de uma forma assim, um comportor muito bem preparado. A sua venda tem que ser muito bem feita. O sales vai ganhar, o comportor vai ganhar, os clientes vai ganhar e o empresário vai ganhar com isso. Fuja das histórias que são muitos extraordinárias, essas histórias que chamam muita atenção, porque muitas vezes elas não é a realidade do campo, não é a realidade do comportor e você acaba tendo uma grande frustração.
Cuidado com os relatórios fictícios, relatórios que muitas vezes são passados e não condizem com aquilo que realmente é a verdade. E pense em trabalhar de uma forma mais programada, capacitado, pense em trabalhar com melhores planejamentos de campo, território, cidades. Fuja dessas histórias e seja um comportor mais coerente, seja um comportor mais lúdico, seja um comportor mais realista, né? Saia um pouquinho das ilusões e venha para aquilo que realmente vai te trazer um retorno. Que Deus te abençoe. Até a segunda aula.